Seja bem-vinda, doutora Remédios, tudo bom? Oi, obrigada. Tudo bem, Manuela? Tá me ouvindo direitinho? Estou ouvindo perfeitamente. Então, enquanto o pessoal vai chegando aí na live, hoje está uma tarde de domingo diferente, né? Ele fazendo aqui e trazendo aqui para esse bate-papo com a gente. Tá bem nublado aqui no Ceará, né? Em Fortaleza. A gente tem até uma expressão para quem não é do Ceará, não deve ter ouvido, né? Mas para a gente aqui, a gente sempre costuma dizer quando o céu tá nublado e o clima tá gostoso, assim, tá bonito para chover. E aí a gente vai nessa tarde gostosa de domingo ter um bate-papo aqui com a doutora Remédios sobre o fator feminino da infertilidade. E aí lembrando que a gente está nessa maratona de lives, né, do mês de conscientização da infertilidade. A gente está na terceira live aqui da maratona. Então pega o cafezinho, aqui embaixo da live tem um aviãozinho, compartilha com as amigas, com quem você acha que deve participar desse bate-papo com a gente, com alguém que você sabe que está precisando dessas informações, e vamos junto para a gente falar um pouquinho mais sobre o fator feminino da infertilidade. A doutora Remédios dispensa apresentações, mas ela é uma ginecologista especializada em reprodução humana, né? Ela tem uma longa trajetória na parte da reprodução humana, ajudou a construir muito a história da reprodução aqui no Ceará, e a gente tem muita felicidade em tê-la aqui com a gente hoje. Doutora Remédios, eu queria enquanto o pessoal está entrando, né? Mas para a gente já ir começando. A gente sempre fala que a infertilidade é um problema do casal. Vocês vêm acompanhando as nossas primeiras lives, estava lá comentando, reforçando isso com a gente. Mas, independente da causa, né? Se é fator feminino ou fator masculino. Mas você acha que tem um peso maior ainda hoje para a mulher quando a gente se depara com o diagnóstico da infertilidade? Bom, Manu, antes da gente entrar propriamente no assunto, eu queria me apresentar para quem não me conhece. Eu sou a doutora Remédios Pacheco, atuo na área de reprodução humana há 15 anos no Ceará. Vim integrar o grupo da Clínica Evangelista Torquato esse ano. Fui muito bem acolhida pela equipe e, além de ser ginecologista obstetra, atuo também na área no Hospital Geral de Fortaleza, onde sou preceptora da residência médica. Lá a gente não tem muito recurso na parte de infertilidade, mas a gente faz o que pode, o que dá, mas sempre na intenção de ajudar esses casais que têm esse sonho de engravidar. E aproveitando aí o que você falou da tarde de domingo, esse tempo nublado, mas já que estamos meio que de quarentena, não podemos sair de casa para fazer outra coisa, nada melhor do que aproveitarmos a live para nos comunicarmos e falarmos de um assunto tão interessante, tão presente na vida de muitas pacientes, né? Então, falando de infertilidade, vamos dar uma rápida passada no conceito de infertilidade, que é quando o casal está há um ano tentando engravidar e não consegue. Durante esse um ano, não pode ter usado nenhum tipo de método anticoncepcional, nem camisinha, nem coito interrompido, nem comprimido, nem injeção, e tendo relações sexuais regulares, inclusive no período fértil, e durante esse ano ele não conseguiu engravidar. E nos fatores de infertilidade, a gente atribui 30% desses fatores de infertilidade ao fator feminino, 30% ao fator masculino, 20% à conjunção desses dois fatores e os outros 20% a uma infertilidade sem causa aparente, né, que é quando a gente investiga e não acha nada. E do que a gente vê no dia a dia é o fator que mais angustia os casais, porque no fundo, eles se sentem mais aliviados quando eles acham uma causa que você diz, é isso que está atrapalhando de você engravidar. Porque dá a sensação de que descobriu a causa vai resolver o problema, né? Exatamente, você atuando diretamente naquela causa vai resolver o problema, né? Mas não é, às vezes não é bem assim, não é de imediato que você consegue tratar, não é na primeira tentativa, e isso acaba caindo um peso maior sobre a mulher, porque na verdade é sempre ela que dá o primeiro passo para ir atrás da solução do problema. É ela que se cuida mais, é ela que vai ao ginecologista todo ano.
E muitos homens têm uma resistência muito grande em fazer o primeiro exame, às vezes é o único exame que ele faz com o espermograma. Até para ele fazer o espermograma, ele diz, primeiro investigue tudo seu, se não achar nada seu é que eu faço o meu exame. E a gente sempre bate na mesma tecla que a infertilidade não é da mulher, não é do homem, é do casal. Os dois têm que ser investigados conjuntamente para a gente não perder tempo. E só mais uma observação com relação ao conceito de infertilidade, que esse 1 ano que a gente espera para mulheres abaixo de 35 anos, porque quando a mulher tem mais de 35 anos, a gente só espera no máximo 6 meses. 6 meses não conseguiu engravidar, a gente já tem que investigar e tratar de alguma forma. A gente tem até uma primeira pergunta aqui já do ao vivo, doutora, antes da gente seguir com a sequência do que chegou nos nossos stories. É a Lu perguntando por que às vezes a gente não chega ao diagnóstico, né? Por que tem esses 20% que a gente não consegue encontrar a causa? Aí eu aproveito a pergunta dela e diz assim, nesses casos a gente também tem o que fazer, né, doutora Remédio? Eu queria que você aproveitasse e falasse um pouquinho disso. Claro, vamos logo falar dos fatores que a gente atribui ao fator feminino. Nós temos as causas ovarianas, as causas tuboperitoneais, que são mais relacionadas à obstrução tubária. Nós temos a endometriose, nós temos o fator uterino, que é relacionado aos miomas, os pólipos, a endometrite, que é a infecção dentro do útero. Nós temos os fatores hormonais, imunológicos e a infertilidade sem causa aparente. Você investiga tudo isso e não acha nada. E também não é porque você não acha nada que você não vai tratar. Essa paciente com infertilidade sem causa aparente, ela pode demorar anos e, assim, já vi pacientes que demoram 10, teve uma paciente minha também que demorou 13 anos e acabou engravidando espontaneamente. Isso pode acontecer? Pode, mas pode nunca acontecer. Você vai esperar esse tempo todo? Com isso, o tempo vai passando, a sua reserva ovariana vai diminuindo e com isso você pode nunca engravidar, porque depois você vai acabar associando a idade lá na frente como um outro fator de infertilidade, porque a sua reserva ovariana já diminuiu e aí você vai ter uma diminuição de óvulos além do fator do risco de uma malformação cromossômica. Então, é uma infertilidade sem causa aparente, mas invista, trate, faça algum tipo de tratamento, porque quanto mais jovem você tentar algum tipo de tratamento, maior é a sua chance de engravidar. Isso não quer dizer que depois que você fizer um tratamento que você engravidar, depois você não consiga engravidar espontaneamente. E aí, muitos pacientes lhe mandando mensagens aqui, doutora, dizendo que vão voltar, falando bem do seu atendimento. Isso é uma honra para a gente ter você na nossa equipe. E aí, eu queria fazer um gancho agora com esse último ponto que você falou, que é a idade. A idade é o fator que mais preocupa quando a gente olha todo esse cenário, causas hormonais, alterações uterinas, né, morfológicas, a endometriose, outras infecções como a endometrite, né? Nesse cenário todo que você desenhou das causas dos fatores femininos, a idade é o que preocupa mais ou não? Tudo preocupa igual? Cada fator tem sua preocupação, mas a idade eu vejo como o fator mais preocupante, porque nos dias de hoje, o papel da mulher na sociedade mudou muito. Antigamente, a mulher ela era criada para ser dona de casa e mãe. Então, muito cedo, ela tinha vários filhos e pouquíssimas tinham esse tipo de problema. Hoje em dia, ela se forma, ela quer uma ascensão profissional, ela tem uma posição profissional, ela tem uma posição a ocupar na sociedade também. Então, quando ela acha que é o momento ideal de ter filho, ela já tem mais de 35 anos de idade, um período em que a fertilidade dela já caiu 75%. Então, o que quer dizer isso? A reserva de óvulo dela já caiu 75%. Então, tanto a chance de ela engravidar é menor, como o risco das malformações cromossômicas é maior. Então, a mulher até 30 anos, ela tem uma chance de 25% de engravidar todo mês. Depois dos 35, essa chance de ela engravidar por mês cai em torno de 10% a 12%.
Depois dos 40 anos, a chance de ela engravidar é em torno de 5%. Então, mulheres abaixo de 40 anos, a taxa de abortamento por mês é em torno de 10%. Mulheres acima de 40 anos, a taxa de abortamento é em torno de 60%. Então, a idade é um fator que pesa bastante na fertilidade da mulher. Então, assim, a mulher se cuida mais indo ao ginecologista todo ano. Então, com isso, ela pode acabar detectando outras patologias que podem ser tratadas precocemente para evitar um comprometimento da fertilidade futuramente. Mas a idade, se ela não cuida em engravidar logo, não tem muito jeito de usar óvulos dela, né? Porque hoje em dia, com as técnicas de reprodução assistida que a gente tem, a gente não diz mais que mulher nenhuma não pode engravidar. Depende da técnica e das armas que você vai utilizar. E eu queria aproveitar para registrar a presença da doutora Johanne, que vai estar aqui com a gente amanhã, falando da alimentação e a relação com o fator masculino, né? Também está acompanhando aqui do nosso corpo clínico. A doutora Raquel, que vai estar com a gente no próximo domingo, vai falar de SOP, a gente vai já entrar um pouquinho aqui no assunto também. E a doutora Clarissa, nossa geneticista. Eu vou trazer agora uma das perguntas do ao vivo, que a paciente comentou aqui que tem 26 anos, apenas um ovário, e que há 3 anos está tentando a gestação. Aí, o que a gente pode comentar para ela, doutora Remédios? Eu não sei o motivo pelo qual ela tem só um ovário, né? Se ela já nasceu com um ovário ou se ela perdeu esse ovário cirurgicamente. Perdeu cirurgicamente porque foi uma cirurgia de endometriose, perdeu cirurgicamente porque foi uma torção ovariana. Se foi endometriose, ela pode já ter um grau de comprometimento da reserva ovariana dela. Né? Se foi uma cirurgia, ela pode ter algum grau de aderência dentro da barriga que já comprometeu o funcionamento da trompa dela. Então, assim, se ela é bem jovem e ainda tem um ovário, com certeza ela está respondendo aqui que perdeu cirurgicamente, tirou um cisto. Então, se ela é bem jovem e ainda tem um ovário, até que se prove o contrário, ela pode engravidar sim. Agora, a gente tem que avaliar como é que está o funcionamento dessa outra trompa dela e como é que está a reserva ovariana dela. Então, se tiver uma reserva ovariana boa, trompa funcionando e sêmen do marido bom, ela tem grande chance de engravidar. Ou mesmo que não tenha trompa funcionando, para isso existe a fertilização in vitro, né? Depende do tratamento que a gente vai utilizar. E aí, doutora, a gente podia entrar um pouquinho agora falando dos tratamentos. Quais são os diferentes tipos de tratamentos que a gente tem na reprodução assistida? São várias causas, né? Acho que a gente abordou ainda há pouco. A gente falar um pouquinho agora dos tratamentos que a gente pode tomar a mão. Nos tratamentos para engravidar, a gente fala dos tratamentos de baixa complexidade e dos tratamentos de alta complexidade. Nos tratamentos de baixa complexidade, a gente pode citar o coito programado, que é a estimulação da ovulação, que é um que não que muitas pacientes chegam ao consultório, doutora, eu quero tentar primeiro uma indução da ovulação. Só que vai depender do tipo de problema de cada paciente. Normalmente é um tipo de tratamento que resolve para as pacientes que têm anovulação crônica, que é o caso da paciente com ovário micopolicístico. As pacientes com ovário micopolicístico, quando elas ovulam, normalmente elas têm 3 ovulações por ano, né? Porque o quadro tipo das pacientes com ovário micopolicístico são irregularidade menstrual, acne, muito pelo corpo, obesidade, mas também tem as pacientes com ovário micopolicístico magras. O que mais conta para essas pacientes é a questão de elas não ovularem. Você pega uma paciente dessa, você tem que ver se tem algum distúrbio hormonal associado para você tratar e depois estimular a ovulação dela acompanhada com ultrassom. Para que pelo ultrassom você identifique o período que ela está ovulando, para que o casal tenha relações sexuais naquele período e que a gente consiga a gravidez. Esse é o coito programado. Normalmente a gente faz 3 tentativas.
Não dando certo 3 tentativas de indução do coito programado, a gente já parte para um tratamento um tratamento de uma complexidade maior. Mas não necessariamente você tem que começar pelo coito programado para ir para a inseminação ou para a fertilização in vitro. Vai depender, o que diz o melhor tratamento para a paciente é principalmente a idade da paciente e o fator de infertilidade, ou se tem infertilidade feminina associada com a infertilidade masculina. Então, a inseminação intrauterina, você também induz a ovulação da paciente, acompanha com ultrassom. Em vez de a paciente ter relação sexual em casa no período ovulatório, você marca o procedimento da inseminação na clínica, mais ou menos umas 2 horas antes da inseminação. O marido vai até a clínica, coleta o sêmen, esse sêmen é capacitado. Essa capacitação é um processo de separação dos melhores espermatozoides e no momento, na hora marcada, a paciente fica deitada em posição ginecológica e a gente passa um catéter fininho pelo colo do útero e já coloca esse sêmen capacitado dentro do útero dela. Com isso, os espermatozoides não têm que atravessar o meio vaginal, que às vezes eles não se adequam ao pH vaginal. Não tem que atravessar o muco do colo do útero. Aí acabam morrendo ali, né? Nem Isso. Não tem que atravessar o muco do colo do útero, que às vezes é esse muco do colo do útero que é hostil à passagem do espermatozoide. E você diminui o trajeto que os espermatozoides têm que percorrer até a trompa. Mas a parte da mulher é igual. Então, para isso, ela tem que ter pelo menos uma trompa funcionando. A inseminação, ela resolve os problemas de sêmen do marido de leve a moderado, que pós-capacitação você consiga separar pelo menos 5 milhões de espermatozoides capacitáveis. E a mulher tem que ter pelo menos uma trompa funcionando. E a fertilização in vitro, que é o padrão ouro dos tratamentos para engravidar, que enquanto a taxa de sucesso do coito programado é a mesma de uma gravidez espontânea, que é em torno de 12%, a única diferença é que você vai saber pelo ultrassom o período que a mulher está ovulando, a da inseminação é em torno de 15% a 20%, a fertilização in vitro varia de 35% a 50% a taxa de sucesso. Por quê? Você não precisa de trompa, você não tem que se preocupar se o espermatozoide chegou até a trompa para saber se ele chegou até a trompa e encontrou o óvulo. Você já coloca o embrião pronto dentro do útero. Aí muitas se perguntam, doutora, se já colocou o embrião pronto dentro do útero, então por que não deu certo? Existem muitas coisas relacionadas ao útero, a própria receptividade endometrial, a imunidade da paciente, que muitas vezes é como se ocorresse uma rejeição do útero ao embrião. Então, por isso que muitas vezes não dá certo de primeira vez. Mas o que nós temos de padrão ouro em termos de tratamento para engravidar é a fertilização in vitro. E aí, doutora Remédio, eu queria que você entrasse agora um pouquinho nos fatores imunológicos, que foi até uma pergunta aqui do ao vivo, eu vou juntar duas. Teve uma paciente comentando que quando descobriu o fator imunológico dela, depois do diagnóstico, ela conseguiu engravidar, né? E tem uma outra pergunta aqui, que eu não sei se a gente já pode associar, paciente de 35 anos, então ainda jovem, né? 6 perdas gestacionais, nunca descobriu a causa de por que passou por esses processos. Aí eu queria que você comentasse um pouquinho. Esses fatores imunológicos a gente pode associar tanto às falhas de implantação sucessivas como aos abortamentos de repetição. As pacientes que já fizeram várias FIVs e que não deu certo, ou os abortamentos de repetição, muitas já chegam, elas vasculham muito a internet, tem os grupos de tentantes que elas conversam, eu já fiz exame tal, já usei medicação tal, já investiguei trombofilia e não achou nada. Assim, eu pego alguns pacientes que investigaram trombofilia, mas normalmente não investigam todas que nós investigadores costumamos investigar. E sempre antes da fertilização, ou em caso de falha de implantação sucessiva, que também a gente não vai esperar, já que é um custo muito alto do tratamento, em caso de pelo menos uma falha de implantação,
fazer a videoesteroscopia com biópsia, que é um exame que a gente entra pelo colo do útero com um aparelhinho que tem uma câmera na ponta, que a gente vê a cavidade uterina em tempo real. Se tem alguma coisa que possa atrapalhar a implantação embrionária. Mesmo que a gente não veja nada, a gente faz uma biópsia desse endométrio, que é o revestimento interno do útero, para algumas análises. Uma análise para análise imunistoquímica, que é para pesquisa de endometrite, que é uma infecção dentro do útero. Essa infecção dentro do útero, ela muitas vezes tem um quadro subclínico, que a paciente não tem sintoma nenhum, mas a bactéria está lá, muitas vezes de transmissão sexual. E a pesquisa de células NK no endométrio também. Essas células NK, uma maneira de explicar, são as células natural killer, que elas estão presentes em todo o nosso organismo constitui uma primeira linha de defesa do nosso organismo, para identificar tudo aquilo que é nocivo ao nosso organismo. E no endométrio existe uma porcentagem delas que é considerada normal, que é em torno de 9%, uma quantidade menor ou igual a 9%. Quando tem uma quantidade maior do que essa no endométrio, é como se a resposta imunológica da paciente estivesse exacerbada, e esse endométrio pode reconhecer o embrião como um corpo estranho. E tanto impedir a implantação, como o que pode justificar as falhas de implantação sucessivas, como até os abortamentos de repetição nas pacientes que têm vários abortamentos, né? E a Clarice até me lembrou aqui da questão também de fazer o cariótipo do casal, que é a parte da investigação das malformações cromossômicas, né? Que isso ela vai falar muito bem no dia da live dela. Então, essa questão imunológica e também para a parte, junto investigar a parte hormonal da paciente, né? Tireoide, prolactina, vitamina D, são outras coisas que a gente sempre investiga junto desses abortamentos e falhas de implantação sucessiva. Então, se essa célula NK dá uma quantidade aumentada, existe medicação que a gente pode fazer para modular essa resposta imunológica da paciente, que são os imunomoduladores, no período pré-implantacional do embrião. E se dar certo a gravidez, se o beta-HCG dá positivo, a gente repete outras 2 vezes durante a gravidez. E aí, pessoal, eu queria dizer para quem está passando por esse quadro, que é bem doloroso, né, doutora Remédios? Assim, a gente fica na expectativa de engravidar, quando engravida, perde, assim, a gente sabe quem está de perto na reprodução, como isso é doloroso. A mensagem que eu queria dizer para vocês é que, assim, procure um especialista em fertilidade, né, investigue, né, merece uma atenção, um olhar cuidadoso, né, para essa questão, porque realmente é muito doloroso. E aí eu queria aproveitar e registrar também aqui na nossa live a presença da doutora Cláudia, do nosso corpo clínico, do doutor Eduardo, nosso andrologista, do doutor João Paulo, todo mundo aqui na audiência com a gente. E eu vou começar a trazer um pouquinho as perguntas do inbox e vou já anotar as que passaram aqui. Tem uma pergunta que chegou para a gente na caixinha nos stories: quais são os exames pedidos para avaliar a fertilidade da mulher? A gente já comentou alguns aqui, né? Mas para poder responder em mais detalhes. Primeiro, uma história clínica bem feita para a gente saber realmente qual é o padrão menstrual da paciente, se a menstruação atrasa, se ela tem sangramentos durante o ciclo menstrual, que são chamados escapes, sangramento durante o período ovulatório, se ela tem aquele sangramento tipo borrinha de café antes da menstruação propriamente dita. Toda essa mudança esse padrão de menstruação, ele diz alguma coisa a respeito de alguma possível patologia da paciente. E depois, com relação aos exames, ultrassom transvaginal, para a gente ver se tem alguma patologia ovariana, ou mioma, ou pólipo dentro do útero. Depois do ultrassom, a histerosalpingografia, para avaliar a permeabilidade das trompas, e os exames de sangue para avaliar a parte hormonal.
a tireoide, a prolactina. A prolactina é o hormônio responsável pela produção do leite quando a mulher está amamentando. Esse hormônio, quando ele está aumentado fora do período gravídico e do período da amamentação, ele interfere na ovulação e na implantação do embrião. Porque induz como se fosse tipo Tem mulheres que ficam tipo como se fosse uma menopausa temporária, ela fica como se fosse com ressecamento vaginal, ela não menstrua, e esse hormônio, ele aumenta, às vezes até por estresse da paciente, o uso de determinadas medicações antidepressivas, e também tem por conta de um tumor de hipófise. A hipófise uma glândulazinha localizada aqui no osso esfenoide, dentro do nariz, que quando ela cresce, que faz um tumor que é benigno, então ela passa a produzir esse hormônio em grande quantidade, que trata somente com medicação. Pouquíssimas vezes é feita cirurgia. Então, às vezes, só em você tratar esse hormônio, a paciente volta a menstruar normalmente, passa a ovular e engravida. Então, dosagens hormonais, tipo tireoide, prolactina, vitamina D, o CA-125 na pesquisa de endometriose, apesar de não ser um exame específico para endometriose. Depois da análise desses exames básicos, você vê a necessidade de fazer a videohisteroscopia para análise da cavidade uterina e ainda a videolaparoscopia, se você tem suspeita de endometriose e se tem algum comprometimento da trompa, na tentativa de desfazer a aderência e recuperar pelo menos alguma trompa dessas. Lembrando que a trompa, ela não funciona só como um meio de comunicação entre o útero e o ovário. A trompa, ela tem uma função, ela se movimenta, igual o intestino da gente. Dentro dela existe uns cabelinhos, tipo esses cílios dos olhos da gente, que nessa movimentação da trompa e dos cílios é que ocorre o encontro do óvulo com o espermatozoide. E depois esse mesmo movimento é que vai jogar o embrião para dentro do útero. Então, se ocorreu algum dano na trompa, ou por endometriose, ou por alguma infecção pélvica, essa trompa, às vezes, ela até continua pérvia, mas esse mecanismo funcional dela está comprometido. É daí que acontecem as gravidezes nas trompas, a gravidez ectópica, né? Então, às vezes, ela faz o exame de histerosalpingografia e tem uma trompa obstruída e a outra trompa está pérvia, mas está dilatada na ponta. Aí a paciente diz, doutora, mas eu ainda tenho uma trompa funcionando. Aí, às vezes, a gente indica uma fertilização, mas a paciente acha que porque tem uma trompa funcionando, ela quer insistir no coito programado e na gravidez espontânea. Ela tanto pode não conseguir engravidar, como se engravidar ainda corre o risco de ter uma gravidez ectópica, porque ela pode até conseguir pegar o óvulo, mas ela pode não conseguir jogar esse embrião de volta para dentro do útero. Né? São tantos passos, né? Tantos pequenos milagres, né? O espermatozoide tem que chegar, tem que estar de boa qualidade, ele tem que conseguir nadar, se encontrar com o óvulo, tem que ter óvulo, o óvulo tem que ser de boa qualidade, depois tem que voltar, tem que se implantar no embrião. A gente não sabe como tem mulher que engravida tanto, porque o óvulo, quando a mulher ovula, ele só fica 12 horas na trompa. Nessas 12 horas, o espermatozoide tem que encontrá-lo. Então, ainda tem tudo isso, né? Todas essas nuances. E realmente, o processo de gravidez não é uma coisa fácil. Né? A mulher tem que identificar o período ovulatório e realmente, se não está tudo perfeitinho, não acontece, né? Eu vou trazer aqui mais algumas perguntas do ao vivo, certo? A gravidez da FIV exige mais cuidados? Na verdade, todo bebê, a gente costuma dizer que toda gravidez é preciosa, né? Todo bebê é precioso. Não é porque é uma gravidez de FIV que exige mais cuidado. A gente tende a super proteger uma gravidez de FIV porque já foi tão difícil, já foi tão doloroso para aquele casal. Mas, na verdade, é uma gravidez como outra qualquer. Na verdade, ela merece um cuidado especial quando ela
por exemplo, é gemelar, é trigemelar, aí é uma gravidez de risco realmente. Ou quando a paciente tem sangramentos no início, que tem uma ameaça de abortamento, mas normalmente tende a se conduzir como uma gravidez como outra qualquer. Outra pergunta aqui, até quantos anos eu posso engravidar? O mais cedo possível. É, a gente diz até 35 anos, né, que é o tempo que você tem uma reserva de óvulo normal. Mas não deixe passar desse período. Inclusive, as pacientes que não têm parceiro, que não são casadas ou que não têm pretensões de engravidar agora, pense com mais cuidado a respeito do congelamento de óvulos, porque aí você congela seus óvulos até 35 anos e aí você fica mais tranquila com relação à sua vida profissional e esperar mais para frente casar e de repente tentar uma gravidez mais natural perto dos 40, né? O que a gente vê muito é o paciente esperar casar e com isso vai chegando perto dos 40 e quando não acontece, procura a gente para congelar os ovos mais próximo dos 40 anos. Não que não possa, mas já perdeu a qualidade e já diminuiu bastante a reserva, né? É sempre o pessoal diz assim, congela enquanto você ainda tem, você vai ter a opção de escolha, né? Eu mesma tomei essa opção de congelar, porque eu acho que no futuro você fica com a opção de escolha do que você vai fazer, né? Então, Exatamente. E o óvulo é uma célula só, né? Não é embrião. Você congela e assim, não tem período de tempo determinado para ficar congelado. Por anos e anos, né? E hoje em dia a técnica de congelamento de óvulo mudou bastante. Hoje em dia a recuperação de óvulos depois do descongelamento está muito boa. Antigamente a perda era muito grande, era em torno de 50%, você conseguia recuperar só 50% dos ovos que você congelava. Hoje em dia não. A técnica de congelamento e descongelamento de ovos está muito boa. Eu vou já responder, eu vou já seguir aqui as perguntas, mas vou trazer logo a da Maria aqui. O congelamento de óvulos tem a mesma eficácia de como está fresco? Praticamente, sim, é como eu estou dizendo, melhorou muito a técnica e o que vai dizer a eficácia do congelamento é a idade da mulher, realmente, né? A idade com que você congelou o óvulo, né? Hoje em dia, pela técnica que é utilizada, a taxa de recuperação está bem maior, está em torno de 70%, 80%. Teve um outro comentário aqui, pergunta um pouquinho mais atrás no ao vivo. A pessoa já teve 2 filhos, né? A paciente já teve 2 filhos, um aos 19 e a uns 22 anos. Ela quer o terceiro, mas há 8 anos tenta e não conseguiu engravidar, está com 36 anos. O que pode ter acontecido aí, doutora Remédio? Já tinha conseguido a gravidez, pensou em aumentar a família, não conseguiu mais. O que pode acontecer nesses casos? Isso não é incomum no consultório, Manuela. A gente pega bastante, inclusive já tive paciente de ter filho espontâneo e depois faz fertilização in vitro porque não consegue engravidar espontâneo. A gente tem que investigar, fazer esses exames básicos, como se fosse um casal sem filhos. E também muito importante fazer uma videoestereoscopia para analisar esse endométrio, para ver se ela está com endometrite, ver como é que estão as trompas dela, se obstruíram, ver como é que está a parte da imunidade dela, que às vezes no decorrer da vida dela ela desenvolve alguma alteração imunológica que pode estar atrapalhando a terceira gravidez dela. Realmente eu não sei se ela já investigou alguma coisa, se não tem que investigar tudo. E aí, gente, lembrando que tudo que a gente está conversando aqui não substitui a ida ao consultório, né? A gente está aqui dando algumas orientações para vocês, alguns direcionamentos, mas precisa conversar com o especialista em reprodução para poder investigar o seu caso específico. E aí, doutora Remédio, teve outra pergunta aqui, hipotireoidismo, também do ao vivo, hipotireoidismo causa abortamento? Causa, sim. O hipotireoidismo causa abortamento, o não controlado, e também porque ele muitas vezes é relacionado à tireoidite de Hashimoto, que é um processo autoimune da tireoide, que além dela ter alteração hormonal, ela tem alteração de autoanticorpos tireoidianos que também tem que ser controlados.
Então, tem que investigar bem essa parte da tireoide e, se não estiver controlada, tem que controlar a tireoide para poder tentar engravidar novamente, porque senão nem, ou às vezes nem consegue engravidar ou aborta. E aí, gente, a E gente vai ter uma live. Pode continuar, doutora. lembra que eu vi uma paciente minha aqui que fez uma FIV e teve gêmeos e ela teve os bebês muito prematuros, com 25 semanas, mas porque ela teve uma infecção, uma coromionite, abriu o colo muito cedo. E ela ficou um pouco traumatizada a princípio, está perguntando se pode tentar de novo. Pode sim, viu, Ana? Estou lhe esperando lá no consultório de novo, viu? É só você criar coragem. E aí, gente, tem uma outra pergunta que eu vou trazer agora, isso, doutora, que também que já foi das perguntas, é retorno aos tratamentos nesse cenário de pandemia. Como é que tá, quando pode voltar, como é que são os tratamentos? A gente teve duas perguntas sobre isso também aqui no ao vivo. Os tratamentos foram liberados agora a partir do dia 10 de junho, mas só para as pacientes acima de 35 anos e com reserva abaixo de 35, se tiverem reserva ovariana diminuída, confirmada por exame, ou por ultrassom para contagem de folículo antral ou hormônio antimileriano. Mas, por enquanto, só para captação dos óvulos e congelamento de embrião. As transferências, por enquanto, não estão permitidas. Provavelmente a partir de julho, mas a gente não tem uma data definida ainda, né? Mas está sendo feito um novo protocolo aí de quando começa a estimulação, de checar bem se o casal não tem sintomas, e começou a estimulação ovariana, fazer a sorologia para ver se a paciente não está doente, para prosseguir no tratamento. Eu queria aproveitar e registrar a presença da doutora Nara, nossa nutricionista, vai estar com a gente na outra sexta-feira. Ela vai falar dos fatores femininos e a alimentação e a influência da alimentação na fertilidade feminina, né? E eu queria lembrar para quem estava perguntando aqui de tireoide, que a gente vai ter uma live com a doutora Amanda, que é endócrino, né? Vai estar aqui com a gente na quinta-feira, então acompanha a programação que a gente quer vocês até o final dessa maratona com a gente. E aí, doutora Remédios, mais uma pergunta aqui do ao vivo. A paciente tem endometriose, está sem menstruar acho que foi um mês, eu não anotei aqui, vou já voltar para conferir. Ela está perguntando se é normal esse período de ficar sem menstruação. Ela não disse se está tomando medicação ou não. Pois é meio complicado a gente responder essas perguntas porque a gente não sabe da história da paciente, né? Eu não sei se ela está tomando alguma medicação para tratar a endometriose, porque algumas medicações que tratam a endometriose a paciente fica sem menstruar, ou às vezes a paciente tem endometriose e tem ovário micropolicístico associado. Então, quando ela tem essas duas patologias associadas, que eu já vi, ela também não menstrua normalmente, porque o que é normal da paciente com endometriose, ela tem uma menstruação irregular para mais. Ela menstrua muito quando ela está menstruada e ela costuma ter aqueles escapes pré-menstruais, antes do fluxo propriamente dito descer, né? Mas tem que ver se ela está tomando alguma medicação. Se não está e ela não tem ovário micropolicístico associado, pode até ser que ela esteja grávida. Eu não sei se ela já fez algum beta-HCG, né? Para ver se ela está grávida. Tem que ver e ver a parte hormonal dela, como é que tá, né? Eu sei que esses meses vocês ficaram bem distantes dos ginecologistas de vocês, né? Porque a gente acabou adiando as consultas que não eram urgências, mas a gente já tá voltando aos pouquinhos. Então, tá com alguma dúvida, tá com alguma coisa que não é muito da sua rotina, seu corpo tá um pouquinho diferente, é o momento de ligar para o consultório, agendar de volta com o seu ginecologista para poder avaliar, né? Não guarda. Tem outra pergunta aqui do ao vivo. Pólipo é um empecilho para poder transferir na Com FIV? certeza, com certeza. O pólipo, a gente consegue, na maioria das vezes, a gente consegue ver no ultrassom a imagenzinha do pólipo no endométrio. Alguns pólipos a gente não consegue, mas é visto perfeitamente pela videoestereoscopia, que é indicado fazer antes da transferência embrionária, porque se tiver pólipo a gente já retira.
Então, tudo aquilo que está dentro da cavidade endometrial, pólipo, mioma, sinéquia, que é uma aderência intraútera que normalmente faz após os abortamentos, ele tem que ser retirado antes da transferência embrionária, porque senão vai atrapalhar a implantação. E aí, doutora, eu vou trazer agora algumas perguntinhas da nossa caixinha dos stories, né? A gente vai ter até uma live específica sobre isso, a doutora Nara, que está na audiência, vai estar com a gente. A alimentação e a fertilidade feminina, existe aí uma relação? Pode dar um spoiler, que eu sei que a doutora Nara vai fazer, mas para a gente não deixar a paciente aqui sem resposta também. Com certeza. A alimentação é o princípio de tudo, principalmente relacionada ao bom controle do peso. Nem para mais e nem para menos, né? Tanto a mulher obesa como a mulher muito magra, ela tem interferência na menstruação, né? Ela estando acima do peso, tem a questão da resistência à insulina, que atrapalha a ovulação e a implantação embrionária. E abaixo do peso também, do IMC adequado, ela também não vai menstruar. Então, uma alimentação rica em carboidrato, que é a farinha de trigo branca, açúcares, que são os bolos, os doces, é totalmente contraindicado, né? Tomar muito café, bebida alcoólica, isso daí para quem quer engravidar tem que cortar. Né? Se está acima do peso, tem que perder peso, né? E aí aquilo que a gente já sabe, uma dieta rica em frutas e verduras, que tenha zinco, ácidos graxos essenciais, ômega 3, ômega 6, vitamina B6, vitamina E, que são a parte das vitaminas antioxidantes, né? Que é aveia, brócolis, couve-flor, ovo, né? A gema de ovo, as carnes, os peixes, evitar frituras. E aí a gente vai detalhar tudo isso na live da próxima sexta-feira. A gente está quase entrando na reta final, eu ainda tenho aqui 3 perguntas, a gente vai correr rapidinho. A gente até comentou ainda, também uma pergunta da caixa dos stories, sobre trompas obstruídas. Você até já comentou um pouquinho, doutora Remédio, mas só para especificar a pergunta dessa paciente. Ela tem uma das trompas obstruídas, né? Ela questionando se conseguiria engravidar naturalmente, né? A gente até já comentou um pouquinho, mas eu queria só reforçar esse tópico. Aquilo que a gente falou, Manuela. Eu já me deparei com essa pergunta várias vezes. Eu costumo dizer para as pacientes, tudo aquilo que a gente tem no corpo de 2, a gente consegue viver perfeitamente só com um. Um braço, uma perna, um pulmão, um rim, um ovário, uma trompa. Mas se uma trompa obstruiu, ou foi por endometriose, ou foi por alguma infecção, ou ela fez alguma cirurgia abdominal, ou por apendicite, ou por alguma miomectomia, que gerou alguma aderência na barriga dela. Normalmente, o que faz uma trompa obstruir, ela danifica a outra trompa de alguma maneira, né? Que ela pode até continuar pévia, mas o mecanismo funcional dela não está 100%. Né? Então, ela pode até continuar funcionando, mas ainda existe o risco de uma gravidez ectópica. Fora que nem sempre a gente ovula pelo mesmo lado todo mês. Né? Então, assim, no mês que ela não ovula daquele lado que a trompa está funcionando, ela não vai engravidar. Né? Então, já diminui a chance dela, mas não é impossível. Em medicina, eu costumo dizer que eu não uso 2 palavras, nem nunca, nem sempre. Né? Mas realmente, se ela tem só uma trompa, aí é que ela tem que correr para engravidar e pedir ajuda, né? E aí a gente está fazendo essa programação especial, o pessoal está até perguntando, vai ficar salvo, viu, gente, aqui no perfil da gente no Instagram. Então depois vocês podem assistir novamente, acompanhar, compartilhar com quem perdeu, certo? Vai ficar salvo, não se preocupem. E eu queria que a gente, agora que está chegando no finalzinho da live, a gente pensou essa programação, esse mês especial, tanto para colocar a infertilidade em pauta, como para esclarecer dúvidas. E a gente tem uma outra missão também, né? Ajudar a quem está passando por esse processo. Eu queria que a senhora pudesse falar para as mulheres hoje que estão nos acompanhando aqui na live, os companheiros que estão acompanhando aqui com a gente, o que essa mulher pode fazer para cuidar melhor da sua fertilidade? O que ela pode fazer hoje? Antes disso, Manuela, eu só queria dizer que
que o consultório já voltou a funcionar normal, eu estou atendendo normalmente. Então, que as pacientes podem voltar para o consultório para não atrasar mais ainda o tratamento e esse sonho, né? Então, assim, em termos do que a mulher pode fazer, continuar se cuidando, porque eu sei que a maioria das mulheres todo ano vão ao ginecologista para fazer os exames de rotina, mas que muitas chegam com o mesmo relato de que já são acompanhadas por um ginecologista há muitos anos e que ela já relatava que não estava conseguindo engravidar há algum tempo e que ele só dizia, não, tenha calma, você está nervosa, você está estressada, tenha um pouco mais de paciência e que a gente não pode relacionar a infertilidade só ao estresse. Antes de você dizer que é estresse, você tem que investigar todas as causas orgânicas. E se o seu ginecologista não lhe encaminha para um profissional especialista em reprodução, procure você mesmo, vá para a internet, veja de quem que você se agrada, ou converse com uma amiga, veja se conhece alguém, né? Mas não fique parado, enquanto isso você está perdendo tempo. Né? Então, aproveite esse ex da infertilidade para se permitir. Né? Você só precisa se permitir. Não desista do seu sonho e se permita de procurar uma resposta para as suas dúvidas. Né? A Cláudia está até perguntando aqui, a infertilidade pode ter uma causa genética, pode ser genética. A gente vai ter até uma live só sobre isso, né, com a doutora Clarissa, acho que na terça-feira, se não me falei que é a memória da programação. Mas a senhora quer comentar alguma coisinha, doutora Remédio? Pode, a gente sabe que pode ser sim. Tem pacientes que não conseguem engravidar ou que têm abortamentos de repetição, que quando você faz o cariótipo do casal, às vezes, ou é o cariótipo da mulher que está alterado, ou é o cariótipo do marido que está alterado. E muitas vezes você não acha uma alteração tão explícita no cariótipo, e aí é quando a gente pede a ajuda dos universitários. No caso, eu mando para a doutora Clarice para ela fazer a consulta genética, que aí ela vai investigar desde os antepassados do casal para tentar identificar uma causa que a gente não conseguiu enxergar. Por isso que a gente trabalha em equipe. Doutora Remédios, a gente já está chegando aqui no finalzinho. Eu queria que você deixasse uma mensagem final, né, para os casais que estão passando por esse processo, por essa batalha aí contra a infertilidade. O que você diria para eles, né? Gente, só dizer que vocês não desistam, que com as técnicas de reprodução que a gente tem hoje em dia, a gente não diz mais que é impossível de nenhum casal ter filhos, né? Seja união heterossexual, seja união homoafetiva, vocês só têm que se permitir e correr atrás. Né? Muitas vezes a solução que a gente dá para o casal, ele não aceita de imediato, como a fertilização, como o uso de um óvulo doado, como o uso de um sêmen doado, mas até aquela ideia sedimentar na cabeça, depois ela acaba voltando e aceitando. Né? Então, se permita, porque se você não tentar, você nunca vai saber como é que teria sido. Né? Então, muitos dizem, doutor, eu vou gastar todo esse dinheiro e se não der certo? Aí eu digo, e se você não fizer? Você nunca vai saber como é que teria sido. Né? Então, se permita, invista e eu aguardo vocês para ajudar no que for preciso. E a gente agradece, doutora Remédio, dividir toda essa tarde aqui com você, né? A gente passeou por vários temas, foi muito bom, todo mundo elogiando bastante a live. Vai ficar salvo aqui no nosso Instagram, né, no IGTV. E eu quero convidar vocês que acompanharam a gente hoje a estar com a gente amanhã, junto com a doutora Johanne Almeida, nutricionista, pensando um pouquinho do impacto da alimentação no fator masculino. A gente ainda tem vários temas da maratona, a gente quer vocês junto com a gente até o final, tá certo?
Obrigada, doutora Remédios. Mais Obrigada alguma a coisa? você, Manuela. Não, obrigada mais uma vez pela oportunidade e vamos continuar aí nas lives. Vou tentar aí participar das outras na medida do possível. Aí vai ser sempre um prazer. Foi ótima a conversa. Obrigada. Tchau, pessoal. Até amanhã. Tchau. Até.